Bom, pessoal, dando continuidade às nossas discussões, podemos perceber muito dessa questão ligada ao público e ao privado, com o Oikos como um instrumento de análise interessante para a gente perceber as manifestações femininas, essas relações entre classes, questões que envolvem muitos assuntos da vida privada que nós não tínhamos contato e não tínhamos ciência a respeito. Bom, prosseguindo no nosso debate, a gente pode pensar então acerca do sacerdócio, certo? Como então a religião vai ser importante para percebermos essas manifestações femininas. Bom, a gente sabe, né, que o Oikos é um espaço necessário, é um espaço importante para compreender essa dinâmica do modelo feminino, principalmente nessa dualidade público-privado, uma vez que para o homem, né, para essa atividade masculina imperava, em sua grande maioria, os espaços públicos e para as mulheres, em contrapartida, os espaços privados, certo? Bom, o Oikos é também um lugar no qual as decisões políticas, a vida pública, né? A polis é também, nesse sentido, esse lugar onde as decisões políticas, militares, econômicas são tomadas, certo? Assim também é o espaço onde as atividades religiosas, em sua maioria, são manifestadas. Por isso que é importante a gente perceber como, dentro das características religiosas, essas mulheres elas se manifestarão, uma vez que a religião é uma instituição tão externa à vida privada, ok? Bom, o homem ele tem uma responsabilidade por participar desses ritos religiosos, de várias manifestações, na verdade, que envolvem a vida pública, mas a figura feminina ela vai tomar frente em algumas cerimônias públicas, como também, né, em postos de liderança sacerdotais. A gente vai perceber que elas vão precisar se ausentar do lar, dessa vida privada, para que, participando desses ritos religiosos, elas possam manter essa cidade em harmonia, certo? Bom, por isso, esse ambiente sagrado vai se tornar, então, um pilar fundamental para entendermos a participação feminina dentro da instituição religiosa e, posteriormente, das manifestações públicas na polis, certo? Bom, ainda sobre o direito feminino de manifestação, a gente percebe o seguinte, né? A mulher ela será possuidora dessa liberdade a partir de um aval. Esse aval, essa bênção, ela é primeiramente concedida pelo pai, né? E por esse motivo, elas irão participar dessas festividades e futuramente ela precisará do aval desse marido para que ela consiga participar dessas manifestações. Então, a gente percebe que existe ainda a forte presença dessa liderança, obviamente por ser uma sociedade patriarcal, que envolve essa permissividade do pai, né, desse cúdio, desse responsável legal dessa mulher nessa participação, ok? Bom, uma citação de Katz diz o seguinte: as mulheres, as cidadãs, figuravam especialmente em cultos religiosos ligados a Deméter e a Coré, que é Perséfones. São deusas cuja benevolência protegia as colheitas de grãos da cidade. O mais destacado desses rituais, as Termóforias, era um festival exclusivamente feminino, celebrado em toda a Grécia, tanto em cidades e estados quanto em níveis locais, aberto apenas às esposas dos cidadãos. A gente percebe nessa citação, então, a presença dessa desse objeto de estudo, certo? Numa festividade bem conhecida, a gente percebe que é uma das festas mais conhecidas. A gente também tem essa representação em comédias dessa peças de comédia sobre essa festividade, certo? A gente percebe também uma grande uma limitação específica para participar desse evento, certo? Então, essas participantes eram as esposas dos cidadãos,
certo? E logo, elas majoritariamente eram as Mélissas, certo? De acordo com as categorias que nós estudamos, as Mélissas participavam, né? Elas tinham esse direito e o dever a partir dessa permissão concedida pelo marido, pelo pai, de participar dessa festividade. Bom, a gente então percebe que a religião ela vai ser uma instituição concernente à esfera pública e privada. Pública e privada, na qual as mulheres possuem um papel ativo dentro da liberdade que tinham. Privada porque existiam ritos religiosos que partiam do oikos, certo? Que eram ritos religiosos familiares. E pública, levando em consideração o exemplo que citamos desses eventos que aconteciam durante dias na polis, que envolviam cidades-estados, cidades vizinhas e que eram muito famosas, ok? Esse papel feminino, né, algo muito importante a ser pensado, é que essa participação feminina nessas festividades, ela vai dar coesão e estabilidade ao sistema familiar, tornando as mulheres indispensáveis nessas atividades rituais, ok? Além disso, elas, né, essas mulheres em Atenas, apareciam nesses espaços públicos quando estavam engajadas nesse processo ritualístico, porque a participação delas representava uma oportunidade simbólica para o bem-estar da polis. Então, por ser uma sociedade em que as crenças religiosas era tão importante para manter esse sistema coeso, era indispensável que essa participação feminina nesses rituais fosse feita, certo? Porque era uma oportunidade para manter o bem-estar da polis, para manter a coesão, levando em consideração toda a questão ritualística, ok? Bom, essa cultura grega, ela será marcada, então, por esses rituais de comunicação com o sagrado e alguns deles compostos por festas totalmente femininas. Uma dessas festas, que já citei para vocês com Cats, era as Tesmofórias, com participação exclusivamente feminina. Era o festival grego mais difundido e a forma pela qual era oferecido sacrifício à deusa Deméter e sua filha Perséfone, além de ser, de acordo com Robert Parker, o quarto maior festival ateniense. Era uma festa cívica anual e possui seus ritos, que nós iremos ver aqui. Bom, a participação feminina nesse festival permitia que essas mulheres assumissem o controle da polis, né? Durante esses 3 dias de festividades, tudo era, né, organizado por elas dirigiam esse culto, tomavam frente. Além disso, as tesmofórias representavam mais do que uma conexão entre fertilidade feminina e agrícola, né? Elas se constituíam um espaço de atuação cívica, certo? De acordo com essa participação feminina, ela envolve o direito à cidadania, principalmente nessa separação entre as mulheres que eram as conhecidas como bem casadas e as mulheres que possuem esses arranjos aí beirando a ilegalidade, ok? Bom, e essa tão famosa festa na qual as mulheres passavam, né, dias aí de controle, 3 dias de festividades, longe da casa, só na rua aí, no que consistia, certo? Bom, esse festival era celebrado anualmente no outono, na segunda semana do mês lunar antigo grego, de aproximadamente outubro a novembro, em honra a Deméter e Perséfone, que eram divindades agrícolas. A gente já conhece a história, muito ligada ao sequestro da filha da grande deusa, e aí as questões que envolvem a explicação de como funciona essa passagem das estações, ligada a essa crença nesse mito, essas divindades, ok? Além disso, como já foi aludido anteriormente, era de participação exclusiva das mulheres casadas, certo? Elas ficavam lá por 3 dias, afastadas de suas vidas cotidianas, de sua família, festejando a fertilidade, cultuando as deusas Deméter e Perséfone. A gente percebe mais uma vez algo que já foi salientado,
que essa diferença exercida na distinção entre as casadas e as que viviam nessa irregularidade, certo? Por isso que quando a gente cita o contra Neera, a gente percebe que uma das acusações feitas contra a personagem é justamente o fato dela ter induzido sua filha a casar com um cidadão e ela, né, acaba herdando esse título de mulher de cidadão e participa de eventos, oferece cultos, esses que eram ligados diretamente às mulheres legítimas, às mulheres cidadãs. Por isso que existe uma certa ira em Apolodoro quando ele acusa Neera de usurpar esse título de cidadania e de conspirar contra as bases da sociedade. Porque imagine que, como a gente citou anteriormente, esses cultos religiosos, né, para eles, eram muito importantes para que se mantivessem as bases, os valores, os preceitos, né, a cosmologia, né, o cosmos se mantessem em equilíbrio. Para eles isso era muito importante. Logo, quando a gente percebe uma estrangeira infringindo essas leis, a gente percebe também que isso vai causar neles essa revolta, esse receio de que coisas ruins pudessem acontecer e essa revolta. Bom, a gente pode perceber também que nesse primeiro dia de evento, as mulheres elas iam até o Tesmofório e praticavam ritos que remetiam à morte e sexualidade, o que marcava a ruptura com o dia a dia feminino, certo? A gente já percebe uma certa mudança no que consiste as messas, uma vez que essa questão sexual da vida feminina estava totalmente longe da realidade delas. Esse festival proporcionava justamente uma ruptura com esse cotidiano, com essa rotina que as afastava nessas questões. No segundo dia, né, na Nestéia, eles homenageavam Deméter e faziam jejum, representando a deusa no momento da perda da sua filha, Perséfone, certo? No último dia, aqui tá na frente minha imagem, né? Mas eles voltavam a sacrificar, aqui a gente cita a questão dos porcos, e era então restaurada a questão mais da paz, que era ligada ao evento. Então eles passavam por uma ruptura, passavam por um momento de jejum e depois voltavam para a questão sacrificial, que envolvia então a vida comum. Bom, a gente percebe então o oikos com essa forte delimitação, mas com algumas ressalvas dessa participação feminina. A gente percebe o sacerdócio de modo bem escancarado como uma forte presença dessas mulheres. A gente pode então adentrar em como acontecia o casamento, como esse casamento ele será ou não importante para a gente entender essas manifestações, certo? Como eu conversei com vocês nessa aula introdutória, a gente iria observar essas manifestações nessas três instituições, certo? Como a gente percebeu durante as discussões a respeito do oikos, o oikos, embora seja um lugar estritamente ligado ao feminino, a gente vai ver algumas quebras de paradigma, né, nesse conceito também, certo? E aí eu trouxe os mimos de Herondas, especificamente o mimo 6, para a gente perceber isso. No sacerdócio, esse paradigma ele é menos delimitado, uma vez que esses ritos religiosos eles eram bem mais externos que internos. Então já é uma quebra nesse sentido. O aspecto mais interessante a gente pensar é, primeiro, as divisões entre os grupos, a delimitação fortíssima entre as mulheres que eram legítimas e as ilegítimas, e a questão também dessa manifestação durante esses 3 dias de festividade que rompiam com esse dia a dia, certo? Bom, acerca do casamento, então, o que a gente pode observar? A gente parte, então, do princípio de que em todas as fases da vida grega existiam diferenças de tratamento, né, entre os homens e as mulheres.
sendo uma delas o objetivo de vida, pois nota-se que todo o preparo da vida feminina objetivava atingir a união matrimonial. Então a gente percebe a educação, né, que era bem limitada, uma vez que era muito ligada a rudimentos domésticos, a questões que envolviam a dependência da classe social, reger aquele lá, né, a economia doméstica, certo? Então existiam claramente objetivos distintos entre a criação dos filhos, ok? O casamento ele vai surgir então como uma aliança fundamental para a vida masculina. Por quê? Por conta da escalada ao posto de cidadão, sendo também uma ferramenta essencial que agiria por meio de troca. Afinal, um filho criamos sempre, mesmo que sejamos pobres. Uma filha expomos, mesmo que sejamos ricos. Essa citação do Mazel é interessante para a gente pensar essa delimitação, essa diferenciação entre os sujeitos, certo? Uma vez que era muito importante para esse homem estabelecer essas relações, tendo em vista essas necessidades sociais entre as famílias, a participação na frátria, por exemplo, ser um expoente, de certa forma, na polis. E, independente dessa família ela ter condições financeiras ou não, essa filha seria exposta a essas relações desiguais, certo? Porque era basicamente uma troca econômica, né? Era um contrato entre essas famílias. Além disso, havia necessidade de controlar o eros feminino, que a gente já citou anteriormente. Esse eros era controlado a partir da passagem da liderança, certo? A gente sai de uma ideologia masculina bem paternal e vai para uma ideologia masculina mais ligada ao marido, nesse casamento, que vai servir para controlar esse eros feminino. Bom, através do casamento, o que acontece, certo? O pai, então, ele deixa de ser senhor e juiz. Ele deixa, nesse processo do casamento, de ser o curios legal dessa mulher na sociedade. E passa ao genro essa responsabilidade, daquele que vai exercer o pater família sobre sua mulher. Bom, pelas regras nupciais, ela sempre é dada de um homem para o outro homem, acompanhada de alguns bens materiais para compensar o prejuízo que traz, certo? O casamento legítimo se realiza efetivamente sem o consentimento dela. Então, como a gente já vem percebendo, é uma troca, né? É uma troca que precisa desse dote. Esse dote é uma forma de ressarcir por esse meio que esse prejuízo, certo? De compensar. Ficará sob a tutela desse marido. Se ele morre, passa a tutela do filho, certo? Então, é uma forma de passar os cuidados dessa pessoa. Bom, os pais, né, eles procuravam a companheira ideal para seus filhos e após encontrá-la, estabelecia-se, né, o eugueses. Espero que eu tenha pronunciado certo. Ou seja, um contrato de noivado, certo? Então, esse contrato de noivado era estabelecido por essas figuras parentais, por esse chefe da família. A partir desse momento, a família do noivo já tinha autoridade sobre a noiva, muito embora o ato ainda não tivesse sido consumado, o ato de união, certo? Mas esse poder ele já era passado à família do noivo. Este contrato era realizado sem a presença da noiva, apenas entre o futuro esposo e seu pai, e era nessa parte, né, do ritual matrimonial que o dote feminino ficava estabelecido, certo? Bom, o casamento, então, ele iria ocorrer um tempo após esse contrato de noivado. Bom, então, em relação às questões da festividade, a gente percebe que tem toda uma, como eu posso falar, um ritual, né? Um pré-ritual,
A gente tem, então, a questão, o durante a festa e o depois, certo? Como seria, então, esse processo do durante? Essa festa, então, ela era precedida por vários rituais separativos. Então, na noite anterior, a noiva, ela oferecia aos deuses relacionados ao casamento, como Zeus, Hera, Afrodite, Apolo, Ártemis. Então, essa noiva, ela vai oferecer seus antigos objetos, brinquedos, como uma forma de se despedir dessa fase anterior, né, de se despedir da infância. Então, ela oferece esses objetos que representam esse espaço-tempo de sua vida. Ela também, né, oferece às divindades um cacho de seus cabelos. No dia da cerimônia, então os noivos passam por um mesmo ritual indispensável, que seria o banho de purificação, que é muito importante nesse momento para se despir de todas as cargas, todas as demandas, de certa forma, né, que foram incorporadas à pessoa até aquele momento. Então, esse banho de purificação para um começo de uma nova vida. Depois, certo? Os noivos, eles eram vestidos para o casamento novamente num processo ritual, depois desse banho de purificação. A festa do casamento, ela ocorria nas residências das duas famílias, certo? E incluía banquetes, músicas e danças. O momento mais importante da cerimônia era quando a noiva seguia em cortejo para a casa do noivo. E as comemorações, elas, né, viravam à noite e iam até o dia seguinte, de danças, músicas, festas, né, uma festa com bebidas e tudo mais. Bom, por outro lado, o casamento é uma instituição com duas faces. Numa primeira análise, as mulheres aristocratas sofriam essa imposição social para se casarem, em contrapartida, as mulheres heteras possuíam uma relação mais livre nesse processo. Bom, pensemos então em tudo que vimos. Para as bem-nascidas e as Mélissas, esse contrato social muitas vezes, em sua maioria, era uma imposição. A gente não pode mensurar se existia uma certa conformidade feminina nesse processo, se de certa forma elas queriam participar disso, mas a gente sabe que era um contrato social estabelecido entre os representantes masculinos. A gente percebe, então, de modo geral, que era uma imposição social e que, de modo geral, as mulheres aristocratas passavam por essa imposição. Logo, elas se casavam para dar continuidade à questão social, econômica, passar o direito de cidadania para os seus filhos, ok? Porém, como a gente já citou o caso Nera, eu retorno a falar sobre essa questão, porque para as heteras, essa relação do casamento era mais livre. Primeiro porque elas eram ilegítimas, elas não eram reconhecidas como esposas, certo? Por não serem reconhecidas como esposas, elas não possuíam os deveres e também não possuíam os direitos em sua maioria, certo? Era mais livre também porque essas imposições, elas eram inexistentes. Elas eram inexistentes. Além disso, a gente pode perceber que era a oportunidade delas fugirem de uma realidade um pouco dura, de uma realidade um pouco difícil, ok? Então, no caso de Nera, ela tenta fugir dessa realidade, né? Um dos acompanhantes, né, dela compra sua liberdade, compra bens materiais para ela, joias, vestidos. Outros acompanhantes, de certa forma, registram, né, publicamente seus filhos como deles. Então a gente percebe que ela utiliza desse processo para, de certa forma, angariar, né, sair dessa situação de subalternidade que ela se encontra diante de um grupo que já era subalterno, um grupo feminino, mas que piorava a situação quanto mais humilde, né, pobre você era nessa sociedade. A gente vai notar, como eu citei, Nera, né,
essas hetairais, elas eram cortesãs, eram as únicas categorias livres de toda a Grécia, né? Livres no sentido de poderem circular nesse espaço público sem essa preocupação, poderem se relacionar, agora sem essa proteção, certo? Para o homem, essa relação com uma mulher, uma cortesã, a hetaira, é algo normal, é algo comum, é algo bem quisto. Porém, para essa categoria, há um certo estigma, certo? Embora elas não estivessem dentro dessas imposições, existia um certo estigma. Elas viviam da generosidade desses homens, de quem eram acompanhantes, né? Vale ressaltar que eram mulheres que faziam contraste com o mundo feminino, entre as que viviam, né, no espaço público e as que viviam no oikos. Sendo essas mulheres alvo de uma certa subjugação, certo? Elas eram atestadas para... elas eram usadas para atestar essa virilidade do homem diante da sociedade. Então, existia um certo preço a se pagar. Elas utilizavam essa instituição do casamento, dessas relações, para se promover de alguma forma, fugir de certas realidades, mas existia, no fim das contas, uma subjugação social, certo? Existiam aí elas eram, de certa forma, elas continuavam sendo usadas. Bom, e o que percebemos acerca então dessas instituições analisadas, ok? A primeira coisa é que tanto o oikos, como nós podemos perceber, o sacerdócio e o casamento, eles irão nos mostrar que não havia uma supremacia dominante no modo de vida dessas mulheres. As dicotomias foram pontuadas e muito ainda pode ser manifesto acerca desses três polos. De modo geral, em termos simplistas, a ideologia paternalista atingia fortemente as mélisas, enquanto os grupos femininos marginalizados tentavam burlar as normas sociais. Entretanto, as especificações que cercam o nosso objeto de estudos, a Mélissa, Safo de Lesbos, por exemplo, são bem mais complexas e nela nós nos debruçaremos. Bom, nós tivemos, então, um panorama mais geral sobre como esses três aspectos da vida rotineira dos atenienses, por exemplo, dos gregos de modo geral, eles são dicotômicos, são duais e, ao mesmo tempo, são maneiras importantíssimas e necessárias da gente poder entender essas relações, certo? Como nós podemos perceber quando observamos perdão, pessoal, quando a gente observou detalhadamente a questão da vida dentro da casa e como era bem forte, de modo ideal, essa distinção entre a vida feminina ligada ao privado e a vida masculina ligada ao público, a gente percebe que, embora seja uma das instituições em que essa distinção fosse mais forte, ainda assim existem algumas maneiras, de certa forma, de observar outros comportamentos. Então, a gente percebe através de fontes literárias, a gente percebe através das imagens que foram expostas, essas representações, né, dessa vida privada que, de modo para além do ideal, ia contra, né, justamente essas necessidades de delimitação forte dos papéis na sociedade, certo? Por outro lado, para a gente concluir a análise dessas três instituições, a gente percebe que tanto o casamento como o sacerdócio, por mais que também as relações fossem bem rigorosas no sentido e bem delimitadas, bem distintas, de certa forma
eles já nos mostram outras maneiras de manifestações. Por exemplo, no sacerdócio. O que a gente presencia, então, de modo geral, no sacerdócio? Foi mais, permitia que as mulheres saíssem dessa vida privada e se manifestassem de modo tão forte. Uma representação que não foi citada, mas é importante também uma representação, é a obra de Eurípides, As Bacantes, que também mostra outra festividade, né, aludida ao Baco, né, ao deus do vinho, ao Dioniso, onde essas mulheres, elas também, assim como nas Tesmofódias, elas participavam dessa festividade no exterior, fora do lar, passavam também um período fora desse oikos e desenvolviam, né, todos os seus rituais. A gente vê que na peça em si, né, no drama, que no caso é uma tragédia, essas mulheres elas ficam, elas são possuídas pelo vinho e Ágave, ela acaba matando o seu filho, né? Ela não reconhece que é o seu filho, porque como é uma festa exclusiva para o público feminino e chegam homens para espiar, né, para observar e tudo mais, elas atacam e ela acaba matando seu filho, né? É uma grande tragédia. Mas a gente percebe, né, outra representação que poderia ter sido analisado, né, de modo bem específico, a gente poderia tomar mais tempo nessa avaliação, mas porque existem alguns exemplos, né, dentro da literatura, algumas possibilidades de a gente observar essas ligações entre os rituais, os festivais religiosos, os rituais religiosos, essa participação feminina e as suas manifestações, certo? Lembrando que é uma manifestação exclusivamente de mulheres mersas, certo? Então, muito embora a gente fale sobre essa liberdade que elas possuíam, porque o Apolos ficava sobre a influência delas, elas tomavam elas faziam todo esse direcionamento, embora tudo isso acontecesse, é um grupo muito específico, são as Mélices, e a elas era dado todo esse direito. Já o casamento, como podemos perceber também, possuíam restrições tão fortes quanto as relações dentro do oikos. A diferença é que ele poderia ser utilizado, né, de certa maneira, para burlar algumas dessas delimitações ligadas, né, a essa mulher ou esse controle da ideologia masculina. Então a gente percebe que era uma transação social, econômica, uma transação que elas não participavam a grosso modo elas não participavam, mas que outros grupos femininos, né, em processo de ambição, de certa forma, desejavam e iam atrás para conseguir justamente os direitos, certo? Os direitos de cidadania. Lembrando que esse direito de cidadania ele é transmitido de modo geral, né? Existem novos estudos que contradizem, de certa forma, essa questão, mas, de modo geral, esse direito de cidadania era transmitido pelo pai. Era concedia a esse filho a permissão de participar desses grupos masculinos na polis, de participar da construção das leis e dessas manifestações políticas, por exemplo, mas temos alguns trabalhos muito interessantes sobre esse matronímio, né? Sobre essa que a gente poderia estar discutindo também sobre isso, porque também é riquíssimo esse lado aí da historiografia, que mostra justamente como como as mulheres elas transmitiam esse direito de cidadania também aos seus filhos, esse matronímio, eles levavam esse nome né, das mulheres. Então, pessoal, de modo geral, a gente percebe que essas instituições elas podem ser utilizadas para a gente perceber as manifestações femininas. A gente pode utilizar os conceitos, a gente pode utilizar os contrastes, certo, entre o que era esperado e coisas que fugiam a essa espera, né, coisas que fugiam a esse ideal, de certa maneira. A gente pode, para conhecermos
as bases de sustentação dessa sociedade, utilizar então essas três categorias, né? Esses três conceitos para entender essas relações, certo? Então, a gente se encontra na próxima aula.